Amigo vascaíno, hoje o clima já amanheceu diferente. Tem dia em que o futebol parece respirar dentro da gente. E este é justamente um desses dias. É dia de Vasco da Gama no Caldeirão. É dia de sentir São Januário pulsando daquele jeito que só o torcedor cruzmaltino conhece. A cidade desperta mais cedo. O bairro já ganha aquele movimento típico de jogo importante, e a esperança que circula entre as arquibancadas é de que esta não seja a despedida do ano dentro da nossa casa, mas apenas um passo antes de uma possível volta em pleno mês de dezembro, numa noite que pode ficar marcada para sempre se o time avançar até a final da Copa do Brasil. Todo mundo imagina o que seria reencontrar o elenco ali, diante da torcida, disputando um título, e essa expectativa mexe não só com quem está nas ruas, como principalmente com quem vai entrar em campo hoje. Mas antes da bola rolar, tem muita coisa acontecendo nos bastidores que ajuda a explicar esse clima agitado que tomou conta da terça-feira do vascaíno. A equipe chega para este confronto contra o Mirassol carregando não só a responsabilidade dos seus últimos compromissos, mas um planejamento que se estende até o fim da temporada e ainda abre portas para um início de ano dos mais movimentados. O torcedor já está tentando projetar como será viver estes próximos dias, já que o calendário guarda no mínimo mais 4 partidas até fechar dezembro, com possibilidade de aumentar para 6 caso a equipe avance na Copa do Brasil. São dias intensos dentro de campo, fora de campo e até mesmo no lado comercial, porque o clube está atravessando uma transição importante de fornecedor de material esportivo, algo que movimenta demais a curiosidade da torcida. O anúncio do encerramento da parceria atual mexeu bastante com os torcedores, principalmente porque falta muito pouco para o lançamento do último grande kit de colecionador que marca essa despedida. A data está batendo na porta. Em poucos dias, chega ao mercado uma caixa especial com direito a uma camisa inspirada no modelo de 1995. O primeiro ano da marca no Vasco, além de um livro produzido especialmente para essa edição limitada. É daquele tipo de lançamento feito para marcar época, até porque serão apenas 1000 peças numeradas, vendidas exclusivamente no aplicativo oficial do clube. O torcedor que gosta de guardar a história deve ficar atento, porque essas unidades tendem a esgotar em instantes. Toda essa movimentação também serve como um divisor de águas, já que, a partir de janeiro, o Vasco tem tudo para estrear de vez a nova fase ao lado da nova fornecedora. A informação que circula é que a primeira aparição do material será durante a Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas ainda com um modelo provisório, bem simples. Algo que não representa o desenho final da linha de jogo do time principal. Isso acontece porque a produção dos uniformes definitivos leva um tempo maior e, enquanto isso, o clube precisa entrar em campo com algum modelo oficializado. É o famoso uniforme de transição, aquele que não chega às lojas e é utilizado apenas para cumprir o calendário. Mas o que realmente empolga o torcedor é saber que depois disso vem o uniforme completo, moderno, detalhado, pensado exclusivamente para o clube. A previsão é de que esse lançamento já chegue no início do Campeonato Brasileiro do ano que vem, com uma apresentação especial entre os dias 9 e 10 deste mês. Além de tudo isso, o planejamento vai muito além das 4 linhas. A diretoria vem alinhando novos passos importantes, incluindo detalhes do contrato que firmará essa parceria pelos próximos 7 anos e que promete 3 categorias diferentes de camisa para o torcedor. Teremos uma versão mais acessível,
uma mais próxima ao modelo utilizado em campo e outra idêntica ao material dos atletas. Isso amplia demais a interação com o torcedor, que finalmente terá mais opções para escolher conforme o bolso e a preferência. É uma mudança grande e que deve movimentar ainda mais o dia a dia do clube nos próximos meses. Só que nada disso desvia o foco do que realmente importa hoje. A noite está reservada para um confronto que mexe profundamente com a temporada do Vasco. O duelo contra o Mirassol marca o último jogo do time em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. E isso, por si só, já traz um peso emocional enorme. O torcedor sabe que o elenco precisa sentir esse abraço antes de entrar na fase decisiva da Copa do Brasil. E o clube entende que hoje é o momento perfeito para fortalecer essa relação. Uma vitória não só deixa a equipe mais tranquila na tabela, como também reforça a confiança para os desafios que estão por vir. Depois desta partida, o Vasco encara o Atlético Mineiro no fim de semana, fechando com o Brasileirão, e logo em seguida mergulha nas semifinais da Copa do Brasil contra o Fluminense, em 2 jogos que prometem parar o Rio de Janeiro. Existe até a possibilidade real de que o time volte a jogar em São Januário no dia 21, desde que avance para minha decisão. Por isso, o clube correu tanto para melhorar o gramado e deixar o estádio pronto para receber uma partida desse porte. O mês é de extrema importância para o Vasco, e tudo vem acontecendo ao mesmo tempo. Contratações, renovações, anúncios oficiais e, claro, jogos decisivos. É muita coisa para administrar, mas também é o cenário perfeito para quem gosta de viver futebol com intensidade. E mesmo com a vitória recente sobre o Internacional, quem pensa que o Vasco entra leve para o jogo de hoje está completamente enganado. A equipe sabe exatamente o que precisa fazer para manter vivo o sonho de conquistar uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem, sem depender de outros torneios. O objetivo é claro: vencer as próximas 2 partidas e torcer por tropeços de quem está acima na tabela. Corinthians, Grêmio, São Paulo e Red Bull Bragantino são concorrentes diretos nessa briga pela parte de cima da classificação. Cada ponto conta, cada detalhe importa, e uma vitória hoje coloca o Vasco em posição privilegiada para tentar fechar o ano dentro do G8. A preparação para o jogo foi encerrada ontem no CT Moacir Barbosa. O treino contou com retornos importantes. Mas ainda assim, a tendência é que o time titular seja mantido. Quem entrou na última rodada vai ganhando confiança, ritmo e sequência, e isso pesa muito na decisão do treinador. A comissão sabe que não pode correr riscos nesta reta final e precisa de jogadores prontos fisicamente para os duelos decisivos da Copa do Brasil. No departamento médico, 3 atletas seguem em recuperação, mas a equipe que vai a campo hoje mantém a espinha dorsal que vem sustentando as últimas boas atuações. A torcida está pronta, o estádio está pronto e o elenco chega preparado para fazer da noite de hoje um marco na caminhada final da temporada. São Januário promete estar pulsando do primeiro ao último minuto, empurrando o time num daqueles jogos que não só valem 3 pontos, mas que também representam uma chance de fortalecer o elo entre time e arquibancada neste momento tão decisivo. A sensação de estar às vésperas de um jogo como este contra o Mirassol mexe com todo mundo, e não é apenas pela necessidade de vencer, é pela simbologia. É pela força que São Januário transmite quando está tomado pela massa Cruz Maltina. É pela consciência de que o time está entrando numa fase decisiva que pode mudar completamente o rumo da temporada. Hoje, mais do que nunca, a arquibancada vira combustível. E o elenco sabe disso tão bem quanto o torcedor.
Os jogadores chegam com a clara percepção de que esta noite não pode ser tratada como mais uma rodada. É o tipo de jogo em que o ambiente empurra, em que a entrega tem que ser absoluta e em que cada detalhe influencia no desfecho. O Mirassol chega organizado, competitivo, mas sabe que entrar no Caldeirão, diante de um Vasco pressionado por seus próprios objetivos, é enfrentar uma atmosfera que poucas equipes conseguem suportar. O time paulista deve tentar explorar transições rápidas e espaços deixados, mas o Vasco tem totais condições de assumir o controle desde o primeiro minuto, principalmente se o meio-campo funcionar como vem funcionando nas últimas partidas. A retomada da intensidade, da marcação adiantada e da troca de passes mais confiante pode ser determinante para ditar o ritmo do jogo e colocar o adversário contra a parede. E esse entendimento fica ainda mais claro quando olhamos o que aconteceu nos treinos dos últimos dias. O trabalho no CT deixou evidente que, apesar dos retornos importantes, a comissão técnica está priorizando a manutenção da base que atuou recentemente. A opção por dar sequência a quem foi bem contra o Internacional reflete algo fundamental nesta reta final: confiança. Thiago Mendes, por exemplo, mostrou evolução notável, dominou o meio-campo no último confronto e ganhou moral suficiente para seguir entre os titulares. Não é apenas pela parte tática, mas pela presença, pela maneira como ele equilibra o setor e permite que outros jogadores consigam render próximo do máximo. É esse tipo de sequência que o técnico quer dar para chegar às semifinais com o time no ápice físico e mental. A defesa também chega com responsabilidades enormes, ainda mais diante de um adversário que costuma explorar bem as costas dos laterais e as movimentações entre as linhas. A dupla de zaga vem num bom momento e a presença de Léo Jardim como líder defensivo dá segurança para que o time avance um pouco mais suas linhas quando necessário. Ao mesmo tempo, o ataque vive expectativa grande para esta noite, principalmente com a mobilidade que Nuno Moreira e Felipe Coutinho têm imprimido em campo. Quando eles conseguem fazer a bola chegar redonda para Raí, o nível de agressividade ofensiva do time sobe de maneira considerável. O torcedor sabe que esse trio pode ser decisivo. E hoje é o tipo de jogo em que uma jogada individual, uma arrancada ou um passe enfiado pode mudar completamente o rumo da partida. E falando sobre rumo, a tabela do Campeonato Brasileiro deixa claro o tamanho da responsabilidade do Vasco nesta rodada. A briga pelo G8 está aberta e o clube enxerga nesta sequência final uma oportunidade rara de encerrar o ano com classificação direta para a Libertadores, sem depender da Copa do Brasil. Isso não significa desprezar o torneio, muito pelo contrário, porque a disputa pela taça continua sendo vista como objetivo real. Mas depender exclusivamente dela seria arriscar demais num momento em que o time está num crescimento técnico e emocional importante. Por isso, vencer hoje significa colocar pressão nos concorrentes diretos e jogar com a tranquilidade de quem ainda depende de si para buscar essa vaga tão sonhada. O cenário exige atenção nos detalhes, tanto dentro quanto fora de campo. Enquanto a bola não rola, a diretoria trabalha freneticamente em conversas sobre renovações, contratações e definições estratégicas para a próxima temporada. A situação de Raí é prioridade absoluta, e a intenção é garantir sua permanência sem perder tempo. Paralelamente, negociações com possíveis reforços avançam nos bastidores.
Porque o clube sabe que iniciar o ano com o elenco ajustado faz toda a diferença para encarar competições longas e desgastantes. E todo esse movimento acontece ao mesmo tempo em que o lançamento da nova linha esportiva se aproxima, criando uma sensação de recomeço que casa perfeitamente com o que o time vive em campo. Mas hoje tudo isso fica temporariamente de lado. O foco total está em São Januário, que vai ferver desde muito antes do apito inicial. As ruas do entorno vão enchendo, o clima de jogo grande toma forma e o sentimento de pertencimento do torcedor com o estádio reforça a importância de vencer. A relação entre arquibancada e time nunca foi algo superficial no Vasco. É visceral, é histórica, é carregada de momentos em que o torcedor decide junto com o elenco. E em dias como este, essa união fica ainda mais evidente. A expectativa é de um ambiente eletrizante, com aquela energia que empurra o time e sufoca o adversário a cada segundo. O Mirassol sabe que enfrentará não apenas 11 jogadores, mas também a força emocional de um estádio inteiro, e isso muda o comportamento da equipe visitante. Eles devem vir com estratégia mais contida, tentando cortar o ritmo do jogo, retardar ações e buscar contra-ataques em velocidade. Mas o Vasco, jogando em casa e com a necessidade de vencer, deve assumir postura dominante, pressionando desde a saída de bola, povoando o meio-campo e explorando triangulações pelos lados. A capacidade de empurrar o jogo para dentro da área adversária será essencial, e o time precisa entrar com concentração absoluta para evitar erros bobos que possam gerar insegurança. A condição física também pesa nesta altura da temporada. Os atletas que voltam hoje estão liberados, mas ainda não no ritmo ideal, e isso exige cuidado na hora de decidir substituições e minutos em campo. A comissão sabe que administrar energia é crucial, principalmente porque daqui a pouco começam os duelos eliminatórios da Copa do Brasil. E ninguém quer perder jogador importante por desgaste desnecessário. Por isso, a estratégia pode incluir acelerações fortes no início e controle mais cadenciado no segundo tempo, dependendo de como o jogo se desenhar. Esse tipo de planejamento faz diferença quando a margem de erro é mínima, antes de continuarmos. Já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O mundo do futebol carioca está em polvorosa com a notícia que circula nos bastidores. Michael, atacante que recentemente vinha ganhando destaque no Flamengo, teria rescindido seu contrato com o clube e já estaria com um pré-contrato assinado com o Vasco. A informação ainda não foi confirmada oficialmente pelas partes, mas fontes próximas ao jogador garantem que o burburinho é mais do que apenas especulação. O Flamengo, que vinha contando com Michael para reforçar seu ataque, agora se vê diante de uma inesperada reviravolta. A saída do jogador, que se destacou por suas arrancadas e gols decisivos, teria pego a diretoria de surpresa. E o clima nos corredores do clube é de tensão. Já no Vasco, a expectativa é enorme. A possibilidade de contar com um atacante de velocidade e técnica apurada reacende a esperança da torcida, que há tempos vinha pedindo reforços de peso para a equipe. Nos bastidores, a negociação é tratada como estratégica. Michael estaria atraído pela promessa de mais minutos em campo e por um projeto esportivo que o Vasco teria apresentado, com destaque para a valorização de jovens talentos e uma estrutura que visa o protagonismo na Série A. O Flamengo, por outro lado, ainda tenta entender os motivos que levaram o jogador a optar por deixar o clube.
E rumores indicam que divergências sobre seu papel na equipe podem ter sido determinantes. Torcedores de ambos os lados já se manifestam nas redes sociais. Enquanto flamenguistas lamentam a perda de um atleta que parecia encontrar seu melhor momento, vascaínos se empolgam com a perspectiva de reforço de qualidade para a temporada. Especialistas em transferências lembram que movimentos desse tipo entre rivais históricos sempre geram burburinho e podem influenciar diretamente o clima de clássicos futuros. Se confirmado, Michael se tornaria mais um exemplo recente de jogador que opta por desafios pessoais e oportunidades de crescimento, mesmo que isso signifique atravessar a linha que separa dois dos maiores clubes do Rio. Enquanto a diretoria do Vasco se prepara para oficializar o acordo, torcedores e analistas esportivos especulam sobre como a chegada do atacante poderá impactar a dinâmica da equipe. Uma coisa é certa: o futebol carioca ganhou um novo assunto quente para discussões e palpites nos próximos dias. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.